Para o nosso dashboard ficar completo, nós vamos adicionar uma segmentação de dados. Então, a gente continua com o arquivo da lição anterior e na nossa página 1, eu vou até diminuir um pouquinho esse velocímetro que nós criamos. Eu já tenho uma segmentação de dados aqui. Observem que eu tenho por área: administrativo, comercial, financeiro, logística e operações. Observem também que a nossa meta, é de 10% e todas elas estão com áreas acima da meta. É uma preocupação, o pessoal está precisando tirar férias mesmo. Mas enfim, vamos tirar esse filtro aqui. Então tem uma borrachinha para a gente limpar as seleções e observem que com essa borrachinha rapidamente a gente conseguiu excluir aí qualquer seleção. Para a gente criar uma segmentação de dados, a gente pode criar para diversas funcionalidades. Então eu vou, por exemplo, aqui no nosso menu, eu vou escolher uma segmentação de dados, ela vem vazia, e eu quero, por exemplo, filtrar por funcionários ativos e inativos. Então aqui na base de recursos humanos, eu consigo fazer esse filtro. Lembra que a gente tinha feito uma medida para filtrar, os funcionários ativos e inativos? Uma vantagem aqui da segmentação de dados é que a gente consegue ver isso de uma maneira muito rápida. Quando eu clico aqui em ativos ou inativos. Por que a gente não está tendo diferença nos nossos dados? Porque esse gráfico ele foi criado com uma medida em que a gente só trabalha com funcionários ativos. Então, não há diferença nos outros gráficos aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar as configurações de formatação da nossa segmentação de dados. Então, quando eu clico aqui na caixinha de ativos e inativos, observem que essa outra aqui está com as letras bem maiores, Eu posso clicar sobre ela e em formato eu modifico aqui em valores e eu posso aumentar os campos que lá estão para 20, por exemplo, aqui, que ficou bem grande. Então, na segmentação de dados é muito tranquilo a gente mexer tanto em relação à formatação quanto em relação à criação. Eu vou fazer mais uma aqui que é bem interessante. Eu vou mais uma vez escolher uma segmentação de dados. E olha que legal essa aqui. Eu vou em dados, calendário e vou escolher data. A segmentação de dados ela é interessante porque eu posso criar aqui uma espécie de linha do tempo e fazer um recorte com as datas que eu desejo. Olha que interessante. É claro que quando ele começou aqui, olha só, quando eu volto para o início, ele começou em 1º de janeiro de 1900, porque é a primeira data do calendário que está nessa base. Então ele buscou lá no início, 1º de janeiro de 1900, que foi o primeiro dia da nossa base. E o último dia dessa base é 16/12 de 2019. Uma outra coisa que você pode fazer é igual, vocês estão vendo, eu fazendo aqui vários deslocamentos da nossa barra, isso vai ser dinâmico em relação às datas da sua base. Então, eu vou trabalhando aqui e observem que nesse período aqui acontecem movimentações. Então, se você quiser, você pode escolher uma base aqui. Vou começar, por exemplo, 1º de junho de 1998 e quero avaliar até o final de 2008 ou até o início de 2009. Então eu posso fazer isso também. E aí dessa forma eu fiz um recorte do período que eu desejo. Isso é muito interessante para quando você tiver bases de dados com datas específicas e você quiser começar o filtro no mês ou em outro mês. Essa segmentação de dados aqui eu vou deletar, assim como essa também, porque eu ensinei vocês como criar, e vai ser essa aqui que eu quero lá no dashboard. Então eu vou selecionar ela e vou fazer um Ctrl X para recortar, vou na base de RH e faço um Ctrl V. E agora eu vou ajustar ela no cantinho e vou ver ela funcionando. Se o tamanho das letras estiver grande demais, a gente também consegue ajustar. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, em valores, esse tamanho do texto um pouquinho menor, para não ficar também tão gritante em relação ao restante da base de dados. E pronto. Vamos ver ela funcionando agora? Quando eu clico em administrativo, os dados do restante do dashboard eles vão se alterando. Então eu estou fazendo isso para comercial, para financeiro, para logística e para operações. Depois é só apertar a borrachinha. Esse dashboard está pronto. Nós precisávamos trazer informações novas para você, que era o gráfico de velocímetro e a segmentação de dados, e os outros gráficos nós já criamos em outros exercícios. Então a gente finaliza aqui e esse dashboard já está pronto para ser compartilhado.